Ora, muito bem-vindos a este Players Mental. E este Players Corner de hoje está organizado pelo Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, será realizado em parceria com a Sociedade Portuguesa de Psicologia do Desporto e a Ordem dos Psicólogos Portugueses. Um breve resumo do que é que vai acontecer ao longo da próxima hora, mais ou menos. Teremos aqui uma breve sessão de abertura. Depois teremos a apresentação do diagnóstico à saúde mental do jogador de futebol e, de seguida, teremos um debate sobre a saúde mental dos jogadores em contexto de Covid. Muito bem, vamos avançar para o que realmente interessa e, portanto, gostaria já de passar a palavra a Joaquim Evangelista, presidente dos Jogadores Profissionais de Futebol. Muito boa tarde, obrigado. Quero também começar por dar as boas-vindas a este espaço de reflexão na ótica do jogador e da jogadora. É disso que trata o Players Corner, para falar de uma temática tão importante como é a saúde mental. E começar por dar as boas-vindas e cumprimentar os presentes, nomeadamente o António Rosado, presidente da Sociedade Portuguesa de Psicologia no Desporto, o Francisco Miranda Rodrigues, bastonário da Ordem dos Psicólogos, os psicólogos o Pedro Tex e o Pedro Almeida e o Dr. João Oliveira. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Estou convencido que o vosso contributo vai enobrecer esta sessão. Quando, seguindo as melhores guidelines internacionais, o sindicato definiu esta matéria como prioritária da saúde mental, na certeza de que era preciso, em primeiro lugar, conhecer a realidade do futebol português, estudar as suas particularidades, para depois traçar um plano de ação adequado. A Sociedade Portuguesa de Psicologia no Desporto, primeiro na pessoa do então presidente Duarte Araújo, lembro perfeitamente, no âmbito do Conselho Nacional do Desporto, abordei-o e desafiei-o para esta iniciativa, a gênese deste projeto, e agora com o presidente António Rosado, foi de facto um parceiro essencial com quem desenvolvemos um estudo pioneiro sobre os indicadores de saúde psicológica dos jogadores de futebol em Portugal. Isto é, as principais perturbações identificadas, as suas causas e as estratégias a que o jogador recorre para lidar com os mesmos. Hoje o Dr. Pedro Tex tem sido central, tem sido a figura inestimável da maior importância para o sindicato na relação com os jogadores, na relação com a instituição, quer na condução do estudo que realizou, quer na assistência que tem prestado a muitos desses jogadores. Deixo por isso o nosso agradecimento. Em 2020, já num contexto de pandemia, quisemos ir mais longe, tivemos consciência de que o problema se estava a agravar e construímos com outro parceiro essencial, neste caso a Ordem dos Psicólogos Portugueses, construímos uma rede de assistência capaz de responder em qualquer ponto do território nacional. A visão do seu bastonário, do Dr. Francisco Rodrigues, e o apoio fundamental do Dr. Tiago Pereira ajudaram-nos a tornar possível a Bolsa de Apoio Psicológico. Estamos a falar de 402 profissionais atualmente ao dispor do desporto, do futebol em particular, dos jogadores que necessitem de ajuda. Na saúde mental não facilitamos, nem excluímos os mais desprotegidos. O sindicato não quer que ninguém sofra em silêncio. O sindicato disponibiliza, por isso, um psicólogo próximo geograficamente e suporta as primeiras 4 consultas aos jogadores e às jogadoras que recorrerem ao sindicato. Temos uma linha direta, a 21 321 9594, e por esta via queremos dar resposta imediata aos jogadores e apelamos àqueles que nos estão a assistir, quer tenham necessidade, quer saibam de algum colega a precisar de ajuda, que utilizem esta via. Repito, as primeiras 4 consultas são gratuitas, temos 402 profissionais ao seu dispor, através de uma linha direta, que é 21 321 9594. Analisamos ainda para os associados a necessidade de prosseguir esse apoio financeiro se necessário. A pandemia trouxe, de facto, desafios únicos, fatores de perturbação psicológica para a população em geral, aos quais os jogadores não são indiferentes. O isolamento inicial e a quebra competitiva, o desemprego, a precariedade laboral, a pressão dos calendários,
a exigência da performance, entre outros fatores, criam problemas e fragilidades às quais estamos atentos. Aos jogadores e jogadoras, o apelo de sempre: não sofram em silêncio, contactem-nos, procurem ajuda. Esta era a mensagem que vos queria deixar e desejar a todos o maior sucesso nesta ação que pretendemos que seja útil, sobretudo, para os jogadores de futebol. Muito obrigado a todos, bem-ajam. Muito obrigado. Tivemos o prazer de ouvir Joaquim Evangelista, do sindicato, o presidente do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol, e agora, com enorme prazer, também passa a palavra a António Rosado, o presidente da Sociedade Portuguesa de Psicologia do Desporto. Muito obrigado, é um prazer estar convosco. Eu também gostaria de dirigir algumas palavras iniciais, referenciando talvez a importância da psicologia do desporto. Em primeiro lugar, uma primeira ideia que eu também gostaria de deixar clara, que é esta ideia de que da irredutibilidade da psicologia do desporto. A psicologia do desporto é uma área de investigação, é uma área de intervenção, é uma área de formação que tem um objeto próprio. O homem na prática e nos envolvimentos das atividades físicas e desportivas. Isto para sublinhar esta ideia de que a psicologia do desporto preocupa-se evidentemente com as questões da saúde mental, e é o caso paradigmático do Pedro Tex e do trabalho que desenvolveu neste momento. Mas não são apenas as questões da saúde mental que nos preocupam, não é? A psicologia do desporto estuda também os processos educativos que acontecem no mundo das atividades físicas e desportivas, os processos de desenvolvimento humano e desenvolvimento social, está preocupada com as questões do desenvolvimento pessoal e social de todos os desportistas em todos os níveis de prática. E, evidentemente, não se preocupa apenas com os desportistas, preocupa-se também com os treinadores, preocupa-se com os pais, preocupa-se com os dirigentes, preocupa-se com o público, preocupa-se com as dimensões psicossociais da vida das pessoas que estão envolvidas no mundo do desporto, e tem evidentemente também uma grande preocupação com as questões da otimização da própria performance desportiva e, portanto, com a qualificação das atividades profissionais dos jogadores e das demais pessoas envolvidas nessas atividades. E, portanto, não é uma sub-área da psicologia clínica, não é uma sub-área da psicologia educacional, não é uma sub-área da psicologia social, é uma área autónoma que tem um corpo e produz um corpo autónomo de conhecimentos que nós, evidentemente, é a nossa responsabilidade profissional procurar divulgar e pôr ao serviço da população portuguesa, das pessoas que fazem atividades físicas e desportivas, os conhecimentos e as técnicas de intervenção que nós, de alguma maneira, disponibilizamos. Temos de sublinhar que estamos ao serviço dos jovens, estamos ao serviço do alto rendimento e achamos que é cada vez mais importante, cada vez mais significativo que as pessoas no mundo do desporto valorizem fortemente a intervenção dos psicólogos do desporto. Nós acreditamos que os psicólogos do desporto têm que ter uma formação especializada na área da psicologia do desporto, que mesmo outros psicólogos que vêm de outras especialidades e que podem dar contributos muito significativos, com certeza, nessa área, ainda assim precisam de uma certa atenção, de uma certa focalização nas problemáticas específicas no mundo do desporto e, dessa maneira, podem, evidentemente, configurar práticas de apoio psicológico muito mais qualificadas do que uma prática e um apoio, com certeza qualificado, mas de natureza mais geral e pouco atento à especificidade do mundo do desporto. E era esta mensagem que eu queria passar, de procurar que se valorize
a psicologia do desporto, os psicólogos do desporto, a formação específica em psicologia do desporto, tendo a certeza que essa será a melhor maneira de nós respondermos às necessidades das pessoas que estão envolvidas no mundo das atividades físicas e desportivas, qualquer que seja a sua natureza. Dito isto, muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, António Rosado, Presidente da Sociedade Portuguesa de Psicologia do Desporto. E agora, por último, mas não menos importante, Francisco Miranda Rodrigues, bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Olá, antes de mais, muito obrigado por este convite e, especialmente, muito obrigado por mais uma iniciativa do Sindicato dos Jogadores de Futebol, que, de facto, se tem destacado, particularmente ao longo destes últimos anos, com iniciativas na área da promoção da saúde mental. Cumprimentava aqui todos os presentes na pessoa do Sr. Presidente do Sindicato dos Jogadores de Futebol Profissional, Joaquim Evangelista, a quem desde já responsabilizo por todas estas iniciativas que têm vindo a ser desenvolvidas, por ser o motor deste trabalho e de se reunir, seja de parceiros, seja depois dos profissionais competentes que têm produzido e têm concretizado essa mesma visão e, portanto, muito obrigado por isso e muito obrigado por também podermos fazer parte deste trabalho conjunto. Depois gostava de sublinhar, essencialmente, até porque esta iniciativa certamente tem como estrelas outros que não nós, que até agora dirigimos estas breves palavras, e não é por nós que certamente estarão aqui a presenciar esta iniciativa, mas dizer que tem duas grandes importâncias. A primeira, a propósito da possibilidade de contribuir para um maior conhecimento, para uma maior presença dos psicólogos e das psicólogas neste contexto. É certo, e o António Rosado referiu muito bem, que o trabalho destes profissionais, não só numa forma geral, mas também em específico na área da psicologia do desporto, não se confina de todo, utilizando uma palavra que está muito em voga agora, não se confina de todo àquilo e somente àquilo que é uma intervenção, sequer somente na área da saúde, e isso já seria suficientemente amplo. E, portanto, estamos a falar de dimensões como, por exemplo, aquelas que têm a ver com o alto desempenho, e só para colocar um exemplo fora completamente da dimensão da saúde, embora em correlação com ela, como é evidente, mas isto para dizer que é uma iniciativa que permite e contribui para essa aproximação, para esse destaque, para promover mais esse papel. E certamente que ao fazê-lo, e particularmente ao fazê-lo junto de atletas de uma modalidade que é a modalidade popular por excelência, aquela que mais adeptos tem no país, dá também um exemplo importantíssimo para outras instituições e contribui certamente para aquilo que é a redução do estigma, precisamente por criar melhores condições para o acesso aos profissionais desta área. Depois, a outra dimensão, que é permitir precisamente este acesso e com isso estar a contribuir diretamente para a promoção da saúde mental, para a prevenção de situações, de problemas e perturbações mais graves, e isso é uma iniciativa que num país onde existem limitações ainda, lacunas no acesso, particularmente para aqueles, e como sabemos a maior parte da população é nessas condições que vive, que não tenham a capacidade financeira para aceder aos serviços dos psicólogos,
no privado, precisam de uma resposta que muitas vezes não tem, passa a redundância, capacidade de resposta, por ausência do número de profissionais necessários, a começar nos centros de saúde. E, portanto, iniciativas como esta contribuem diretamente para o acesso e beneficiam, assim, de forma muito clara, complementar aquilo que são ações e políticas que todos nós certamente desejamos que sejam reforçadas e que, na verdade, têm sido, noutras áreas, como no caso da educação e mesmo até na saúde, mas não, não ao nível dos cuidados de saúde primários, com o exemplo do que foi a linha, com o Serviço de Aconselhamento Psicológico da linha SNS 24. E por isso, por estas duas dimensões, é uma iniciativa muito importante, que eu não posso deixar de relembrar, mas também o facto de estarmos agora nesta ação em particular é sinal de que temos um sindicato dos jogadores de futebol que não se fica, primeiro não se fica por fazer um protocolo como o fizemos, depois não se fica pelos estudos que já tinha feito até anteriormente com a Sociedade de Psicologia do Desporto, e passa à ação com a constituição desta bolsa e com a iniciativa de facilitar esse acesso diretamente através dos seus recursos e depois na promoção desse serviço e dessa ação, e isso é de salutar, demonstra estratégia e persistência para alcançar aquilo a que no fundo nos propusemos, mas eu não podia deixar, e termino dessa forma, de voltar a saudar o Joaquim Evangelista, por ser de facto quem é o motor desta iniciativa e por continuar neste caminho que nós temos muito gosto em acompanhar e contribuir ativamente. Muito obrigado. Muito obrigado. Está assim encerrada esta pequena abertura deste Players Corner Saúde Mental. Muito agradecer imenso a presença de Joaquim Evangelista, Presidente do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol, de António Rosado, Presidente da Sociedade Portuguesa de Psicologia do Desporto, e de Francisco Miranda Rodrigues, bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Teremos agora o prazer de ouvir Pedro Teques, da Sociedade Portuguesa de Psicologia do Desporto, que nos irá fazer uma apresentação do diagnóstico à saúde mental do jogador de futebol. Seguiremos, logo de seguida, seguiremos com um debate que também promete ser muito interessante. Muito bem, muito boa tarde a todos. Antes de mais, é um prazer estar aqui com todos vós e felicitar mais uma vez a iniciativa do sindicato. Eu vou partilhar então a minha tela para, neste caso, apresentar aqui um estudo, considerando aqui esta apresentação. Ora bom, tal como o Presidente Joaquim Evangelista falou há pouco, nós sindicato, considerando uma perspectiva científica daquilo que já foram estudos que foram realizados em noutras ligas europeias e algumas delas realizadas nos Big Five, nas casas das principais ligas de futebol a nível europeu, isso chamou-nos um bocadinho a atenção para desenvolver este estudo. E o estudo que nos chamou a atenção foi precisamente este estudo liderado pelo médico da FIFPRO, portanto, o Vicente Luta Barros. E o Vicente Luta Barros e os seus colaboradores desenvolveram um estudo nas tais 5 ligas europeias, onde, neste caso, encontraram um conjunto de indicadores, neste caso, baseados na saúde mental. Alguns desses indicadores são de estresse, portanto, tensão, eventualmente apatia, que estão associada, portanto, ansiedade e depressão, perturbações do sono, também consumo de álcool e também eventuais distúrbios alimentares. E, portanto, simplesmente sinalizando algumas métricas nessas várias ligas, neste caso, por exemplo, na Suécia, conseguimos ver que o de estresse, nível neste caso, de tensão, apatia, que estejam associados aos futebolistas é cerca de 18% na sua prevalência. Da ansiedade e depressão, na Noruega foram encontradas taxas de prevalência que rondavam os 43%, portanto, um valor bastante elevado, eventualmente também associado àquilo que é a média da população nos países nórdicos.
Em Espanha, 32%, neste caso relativamente aos distúrbios do sono. Depois, comportamentos associados ao consumo de álcool, 17% na Finlândia, portanto é um valor superior, e de 74% na Noruega, relativamente aos distúrbios alimentares. E, portanto, isto despontou basicamente no sindicato e nós, de alguma forma, para nós tentarmos perceber, e nós, ou seja, na língua portuguesa, ou neste caso relativamente aos futebolistas portugueses, como é que estes indicadores se comportam? Quais são as prevalências relativamente a estes indicadores? Ora bom, foram considerados 217 futebolistas profissionais e, estrategicamente, tentou-se considerar as 3 ligas consideradas profissionais ou semi-profissionais em Portugal, portanto, e de uma forma basicamente equitativa, entre 32% da Primeira Liga, 37% para a Segunda Liga e 31% dos futebolistas do Campeonato de Portugal. Basicamente, as nacionalidades, a maioria, obviamente, era portuguesa e a média rondava os 27 anos de idade, sendo que considerou um conjunto de escalas de avaliação dessas mesmas médias. Ora bom, um dado acho que é bastante relevante é de que, considerando, e nós tendo este fator de comparação, aquilo que é a média da população geral, digamos assim, o comum dos mortais, digamos assim, nós verificamos que cerca de 35% destes 217 futebolistas revelaram ter vivido mais de 6 acontecimentos significativos por ano. Isto é, aquilo que nos diz basicamente os estudos de saúde mental é que os acontecimentos significativos de vida no ser humano têm impacto fundamentalmente relacionados com o stress. E, obviamente, que têm os tais derivados do stress e podem ter, eventualmente, as perturbações da ansiedade e também da depressão. E se nós verificamos, por exemplo, como mudar de casa para a população geral, nós mudamos de casa, não sei, eventualmente, umas 3, 4, 5 vezes na nossa vida, eles podem eventualmente mudar de casa anualmente. Ou, mais que uma vez a mudança de casa. Ou mudar de ou, por exemplo, nós, enquanto população geral, mudamos de emprego, de empresa, mais do que uma vez por ano. E, portanto, o futebolista é normal mudar de ano a ano. E, portanto, cerca de 43% dessa amostra revelou que mudou de clube. Portanto, isto poderá ser considerado um determinante, eventualmente relativo àquilo que é a sintomatologia relacionada com a perturbação mental. O nível de insatisfação de carreira também é um indicador interessante aqui, até porque cerca de 13%, 14% revelou que estava insatisfeito com a carreira. E essa insatisfação é fundamentalmente relacionada com a remuneração e com o sucesso alcançado. Recordo que a média de idades da amostra dos participantes era de 27 anos, portanto estamos a falar eventualmente já de maioria dos jogadores maduros, basicamente jogadores que já estão numa fase do meio para o final da própria carreira, portanto eventualmente aqui já tem uma percepção daquilo que é o próprio sucesso alcançado na sua própria carreira. E agora relativamente aos indicadores neste caso de perturbação mental. Em Portugal, essa taxa de prevalência no estresse rondou os 21%, portanto, ali na média de pelo menos aquelas das 5 ligas europeias. A taxa de prevalência de ansiedade e depressão foi de 26%, de perturbação do sono foi de 32%. Curiosamente, neste caso, e ainda acho que felizmente para nós, o consumo de álcool foi, comparativamente à liga, ou pelo menos em média, relativamente às outras ligas, foi substancialmente inferior, portanto 4,6%, e comportamentos alimentares foi de facto significativo, de cerca de 39%. Portanto, temos aqui dados que nos poderão considerar que nós estamos de alguma forma similares àquilo que são os indicadores na Liga Espanhola, portanto, onde foram encontrados dados de prevalência muito, muito similares, neste caso, à nossa amostra, a amostra portuguesa, sendo que os valores relacionados com o estresse foi substancialmente superior na nossa liga. Um dado que eu acho que poderá ser curioso para nós percebermos também, e que os estudos nessas ligas, nas 5 ligas europeias não tinham, é, de facto, a forma como os futebolistas lidam com, neste caso, esta sintomatologia, ou seja, com os estressores. Ou seja, digamos, um dado que é relevante é nós percebermos que, de facto, eu posso, neste caso, futebolista, apresentar sintomatologia, mas, porventura, eu posso ter recursos suficientes para poder lidar com essas problemáticas.
E um dado que eu acho que é importante e que o Vicente Guter Vaz, no estudo das 5 ligas europeias, não mostrou, mas que eu acho que nós, neste caso sindicato, achamos também importante perceber este lado, ou seja, se existe prevalência, mas porventura, se existem formas que os futebolistas possam ter para lidar e recursos para poder lidar e confrontar com essas situações, e aquilo que nós verificamos é que a maioria dos participantes, de facto, revela cerca de 40%, revela um coping ativo. Um coping ativo é basicamente eu conseguir lidar pelas minhas próprias mãos e tentar confrontar e lidar com os problemas. Ou seja, não fugir aos problemas, mas eu tentar arranjar estratégias determinantes para que eu possa resolver a própria situação que estou a vivenciar. O planeamento é outra estratégia associada de confronto bastante importante, que é eu, basicamente, o futebolista conseguir ou tentar criar um plano estratégico para poder lidar com essa problemática. E depois a própria reinterpretação das situações, ou a reanálise que eu possa ter, e só gostaria de revelar um dado eventualmente negativo, que possa ser considerado uma estratégia mal adaptativa, que se denomina de autoculpabilização. Ou seja, basicamente eu, em cerca de 17%, revelou que se autoculpabilizava pela situação que estava a viver. Ou seja, nós temos, por um lado, nós temos ali dados de prevalência de sintomatologia, por exemplo, depressiva e ansiosa, mas também, por outro lado, conseguimos verificar que a grande maioria dos futebolistas utiliza estratégias de coping positivas e ajustadas, adaptativas, para lidar com essas dificuldades. Então, quais são os próximos passos e aquilo que já, desde há cerca de pelo menos há um ano, nós já começamos a desenvolver, portanto, ou seja, os próximos passos, ou seja, o primeiro passo foi, diria, um diagnóstico, entre aspas, obviamente, um rastreio bastante aprofundado nestas matérias, e agora passou àquilo que é uma abordagem de cuidado com os jogadores, ou seja, de intervenção com os jogadores. Alguns desses dados já foram precisamente enumerados, neste caso, na apresentação deste evento, em que o próprio sindicato disponibilizou, para além de um contacto privilegiado e anónimo e confidencial para os próprios jogadores, e traz um contacto direto com o sindicato, mas para além disso temos uma rede, neste caso, de apoio, de suporte bem recente de psicólogos, em parceria, neste caso, com a Ordem dos Psicólogos Portugueses, para poder, neste caso, dar uma proximidade no apoio à própria, neste caso, à saúde mental. Portanto, outro dado que eu acho que é relevante, e este tipo de eventos também ajuda, é a sensibilização, a disseminação de informação e a desestigmatização daquilo que possa existir relativamente à perturbação mental. O estigma, ele pode estar associado, e que já está associado, obviamente, na população geral, e eu creio que a própria Ordem dos Psicólogos e também a sociedade, dentro, neste caso, aquilo que são os seus próprios modelos dentro do desporto, tem atuado, acho que de uma forma bastante positiva, na sensibilização e na retirada do estigma daquilo da própria perturbação mental, mas também cabe às próprias entidades e aos próprios stakeholders do futebol profissional tentarem consciencializar relativamente a este estado da saúde mental. E terminaria com uma homenagem, diria assim, para aquilo que são os denominados whistleblowers, ou seja, os denunciadores, que existe isto na parte jurídica. Eu também lhe denomino denunciadores da própria perturbação mental, que são futebolistas altamente corajosos, e trago aqui o caso do Carlos, que publicamente, já por várias vezes, afirmou neste caso, a sua vivência e a sua experiência de perturbação mental, mas também existiram outros e que são também bem conhecidos, inclusive do futebol internacional. Temos o caso de atletas de Barcelona, da própria Juventus, etc. Vários atletas a nível mundial, que chegam a uma determinada fase da carreira em que, de facto, têm esta perspectiva de sensibilizar os outros, neste caso, a obter um recurso. E ele revela, eu vou somente para terminar, revela aqui um dado bastante importante, que ainda não há quem consiga dar ao povo. E eu acho que isso deixaria este mote, inclusive esta frase, para o próprio debate que terá lugar daqui a cerca de uns poucos minutos. Portanto, eu termino por aqui e agradeço a vossa atenção. Muito bem, Pedro, obrigadíssimo aqui pela interessantíssima apresentação, diagnóstico à saúde mental do jogador de futebol. Vamos avançar agora para
um debate saúde mental dos jogadores em contexto de Covid-19 e terei o prazer de contar com a presença de Pedro Almeida, coordenador do Grupo de Trabalho de Psicologia do Desporto da Ordem dos Psicólogos Portugueses, Pedro Teques, da Sociedade Portuguesa de Psicologia do Desporto, tivemos o prazer de ouvir, e também João Oliveira, do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol. Tal como eu referi antes de estarmos aqui à conversa, quando estávamos aqui a preparar este live, o objetivo aqui é que seja uma conversa próxima, em que interrompamos uns aos outros, seja uma conversa mesmo descontraída e que passemos todo o vosso conhecimento, o meu não, garantidamente, mas que seja interessante para todas as pessoas que nos estão a acompanhar. E vou começar por ti, Pedro Almeida. Como é que tu vês, quais são os... Enfim, como é que esta Covid, fala-se de novo normal e na nova normalidade, os jogadores de futebol, os clubes de futebol, os jogadores de futebol, enfim, jogam, treinam com uma enorme incerteza, sem público nos estádios, eles próprios estão sujeitos a uma enorme pressão de outras circunstâncias, agora mais esta. Mas vamos centrar aqui nesta questão da Covid. Quais os fatores agravantes deste contexto de pandemia? O que é que achas que piorou, digamos assim? Boa noite, antes de mais, obrigado pelo convite ao sindicato. Quer dizer, houve muitas coisas que se agravaram e que transformaram a vida dos atletas numa vida diferente, a começar pelo facto de se terem que adaptar a novas circunstâncias de forma de jogar, de forma de treinar, e evidentemente qualquer situação de incerteza e de adaptação para muitas pessoas, obviamente, causa sempre alguma ansiedade, portanto essa é uma questão logo em cima da mesa. Mas eu diria que há uma situação que para mim, eu diria que dividia este assunto em 3 ou 4 tópicos diferentes. Temos por um lado os jogadores que desde a primeira hora conseguiram fazer aquilo que mais gostavam, não na primeira hora, que ninguém conseguiu na primeira hora, mas ao fim de 2, 3 meses conseguiram fazer aquilo que mais gostavam, que é jogar e competir, e portanto esses... eu julgo que após alterações iniciais, portanto, onde tiveram que viver à distância, comunicar, treinar à distância, cada um nas suas casas, estamos a falar de março, abril, alguns casos maio, onde obviamente se alteraram muitas rotinas, e aí eu lembro-me perfeitamente que na altura, ligado a uma equipa de futebol fora do nosso país, com um treinador português, lembro que fazemos alguma monitorização de estados de humor, e lembro-me de dimensões como confusão, hostilidade, menor vigor, por exemplo, para dar assim algumas ideias de dimensões que se foram identificando, e por exemplo comportamentos alimentares, há pouco o Pedro falava disso, que eram monitorizados e que através das questões do peso e também com o apoio nutricionista lembro perfeitamente de se falar em comportamentos que estavam desajustados para aquilo que é a vida de um atleta de alta competição. E estou a falar, obviamente, de equipas que estavam a jogar, que estavam-se a preparar para a qualquer momento terem que voltar a jogar. Questões de perturbação do sono, existiram vários casos, mas sobretudo para aqueles atletas que, com esta condição, de repente, de um momento para o outro, não conseguiram voltar ao país. Eu lembro-me que estava a acompanhar atletas que tínhamos 6 nacionalidades diferentes, portanto estou a falar de um país fora de Portugal, tínhamos 6 nacionalidades diferentes, e lembro que alguns não conseguiram regressar ao país e estavam de facto muito longe dos seus países, e de repente o distanciamento físico, quer dos colegas, que entretanto muitos tinham voltado ao seu país, outros eram do próprio país, mas não eram daquela cidade, e voltaram às suas cidades natais, para juntos dos seus familiares. De repente tínhamos alguns atletas com o distanciamento físico e o isolamento, e em alguns casos, inclusive um pouco de solidão, foi deixando algumas marcas que se foram verificando, particularmente em atletas que por si já eram vulneráveis. Portanto, isso foi muito claro em alguns casos. Portanto, e sentes que, desculpa estar a te interromper, e antes de passarmos a palavra também aqui aos outros participantes aqui deste pequeno debate, e aqui vai ser um desafio tentarmos compilar tanta informação apenas em 45 minutos, mas Pedro, e sentes que os jogadores já se começam a habituar agora a este novo contexto? Era isso que eu ia dizer, portanto, mas esses que depois tiveram esse percurso, a seguir tiveram um percurso em que começaram a treinar, tiveram condições especiais do ponto de vista de saúde, os públicos não estavam no estádio, isso para alguns casos foi bom, porque menos ansiedade, porque não tinha lá o público, e por outro lado, noutros casos, evidentemente, a ausência do público
portanto, até de alguma forma os pressionava, porque... Eu estou-me a rir, eu estava a fazer aqui um leve sorriso, porque há aqui um caso que já se fala muito nisso, de um clube que está a correr tudo muito bem e que dizem que pode ser não haver tanta pressão por parte do público. Nunca se sabe. Um clube que fica na zona circular, para aí, não é? Não se pode falar sobre isso. Eu diria que acho que era retirar louros aos protagonistas. Mas, de qualquer das formas, claro, eu acho que essa dimensão eu acho que aconteceu e portanto, por outro lado, mas isso foi com uma parte deles. Portanto, houve uma altura onde os atletas tiveram que se adaptar, todos os protagonistas tiveram que se adaptar, toda a gente falava, e agora como é que vai ser? Eu recordo na altura participar na comunicação social em várias situações, eu dizia sempre ao pessoal do mundo do desporto, e particularmente do futebol, tem uma frase mágica que é: o que hoje é verdade, amanhã é mentira, e portanto estamos super habituados a mudar tudo de um dia para o outro, não é o Covid agora que nos vai alterar muita coisa. E de facto assim foi, o pessoal habituou-se rapidamente a fazer testes 2 vezes por semana ou 3, e aquilo começou a seguir viagem e a coisa começou a funcionar. Portanto, este é um assunto. Outro assunto que eu sei que não tem a ver com o Sindicato de Jogadores de Futebol Profissional, mas são jogadores de futebol, que é um tema que me preocupa muito, são os jogadores mais jovens, muitos deles profissionais também, mas sobretudo os jogadores mais jovens que estão sem a ação e estão sem jogar e sem competições e não se prevê quando é que possam ter, e mesmo do ponto de vista dos treinos. O impacto disto na saúde mental de milhares de jovens em Portugal e no mundo é absolutamente incalculável neste momento. Eu não sei quem é que anda a pensar nestes assuntos, fora de quem anda no terreno, mas numa lógica muito 1 para 1, que é o nosso caso, da psicologia, mas quem está em fóruns políticos, e nomeadamente na área da saúde, claramente tem que se preocupar com os impactos a médio prazo, do ponto de vista de saúde mental e desenvolvimento físico e motor, e etc, de muitas, mas muitas crianças e jovens em Portugal. Isto é um tema absolutamente grave, que tem que ser posto em cima da mesa. Eu sei que não é um tema de hoje, mas é um tema que vai se refletir para o Sindicato de Jogadores de Futebol Profissional, porque muitos destes iriam ser os jogadores de futebol profissional do futuro. Eu não sei quantos jovens vão deixar de jogar futebol à conta deste evento e se calhar vão jogar outras coisas muito mais interessantes e que até se podem jogar em casa, como os esportes e outras coisas do género, ou então modalidades que tem estado a crescer brutalmente. Ou então modalidades que até se podem fazer apesar de tudo. Sei lá, as modalidades da água, por exemplo, o surf, vou dar um exemplo, foi a primeira modalidade a abrir e daquilo que eu tenho, não tem competições, na maior parte dos casos, teve a competição nacional, não há internacionais, mas as coisas têm estado mais ou menos a fluir. Portanto, a questão aqui que eu digo, que eu queria deixar em cima da mesa é que é evidente que as coisas que aconteceram na pandemia podem-nos voltar aqui a acontecer agora, no início da pandemia, mas eu acho que já há um astro neste momento, nomeadamente naqueles que ainda não jogaram. Aqueles que já jogaram, de alguma maneira, foram jogando. Portanto, as coisas de outra maneira, mas foram voltando ao normal. Aqueles que ainda não jogaram estão num filme completamente diferente dos que estão a jogar. Certo. João, no Dia Mundial da Saúde Mental, o ano passado, assinámos a Ordem dos Psicólogos Portugueses e o Sindicato, e também com o apoio da Sociedade Portuguesa de Psicologia do Desporto, assinaram aqui um protocolo e houve a apresentação de um estudo da Sociedade Portuguesa de Psicologia do Desporto, neste caso em concreto, mas foi assinado este protocolo e agora, neste recente, há meia dúzia de semanas, recente Dia Mundial da Saúde Mental, operacionalizou-se a Bolsa de Apoio Psicológico a Jogadores Profissionais de Futebol. O que é que aconteceu para subitamente, qual foi aqui o trigger, digamos assim, para o sindicato começar a olhar para a saúde mental como um tema tão pertinente? Obrigado, Arte, e boa noite a todos. Muito obrigado pela vossa presença. Eu sendo o único não técnico da psicologia no painel, eu também não sou. Vou tentar trazer alguma coisa de novo, mas só ligando já agora, porque isto de facto é uma conversa, o que o Pedro Almeida dizia, concordo perfeitamente, e acho que aqui deve haver sobretudo a preocupação. Eu acho que de quem está na área do desporto, compreender as restrições de saúde pública que se podem colocar em determinados momentos, como este em particular que vivemos, mas isto oscila, como quem está no lado da DGS também ter a noção do que é o fenómeno desportivo, qual a realidade das modalidades e, portanto, eu acho que tem faltado um bocadinho não só a articulação, como também depois a especificação da estratégia para cada modalidade e cada contexto. Acho que isso é óbvio e vai trazer consequências muito graves também para os futebolistas. Mas voltando, de facto, a este projeto, o Dr. Joaquim Evangelista já introduziu de forma, penso que muito concisa,
aquilo que era a nossa intenção. Há, de facto, paralelamente a um estudo científico que o Pedro Teques também conduziu, uma percepção clara que isto é tabu. É tabu porque pedir este tipo de apoio pode comportar um risco de exposição pública de problemas na gestão da relação laboral, do próprio contexto familiar, que os jogadores sentem claramente e que os leva muitas vezes a retrair-se. E também ao longo dos anos, porque temos tido muitos contactos onde de facto falta ali algo mais, um mecanismo facilitador do acesso. Preocupa-nos o quê? Preocupa-nos fundamentalmente que quem queira aceder a apoio psicológico não o possa fazer ou porque está escondido nesta bolha, não é? Está condicionado de tal forma que não sente confiança em nenhum elemento externo para procurar o serviço ou por motivos financeiros. E, de facto, trazer a Ordem e trazer a Sociedade Portuguesa de Psicologia do Desporto para dentro deste nosso projeto serve, sobretudo, para criar uma rede de confiança, de credibilidade, que nos permita depois dar essa resposta adequada aos jogadores e às jogadoras. A Bolsa, vamos lá ver, quando foi elogiado o trabalho Hércules, por exemplo, do Pedro Teques, e sabemos o trabalho que o Pedro Almeida tem feito, sendo uma referência há anos nesta área, é óbvio que há muitos profissionais já a trabalhar bem e que o ciclo pode ser feito ao contrário, isto é, certamente nós podemos ter pedidos dos jogadores somente na área financeira, preciso de um suporte, um apoio nesta fase difícil para manter este apoio psicológico, é muito importante. Mas o que quisemos foi, de facto, construir uma rede que não deixa ninguém sem resposta, como dizíamos no início. De facto, há duas especialidades incorporadas nesta bolsa. Sabemos que a psicologia do desporto tem especificidades, que é de facto preciso investir na formação destes profissionais que compõem a bolsa, promover mais fóruns como este, mais espaços de reflexão e de debate para que também eles estejam preparados a responder, mas aquilo que quisemos foi o jogador que se encontra na Ilha Terceira, o jogador que se encontra em Trás-os-Montes, pode ter ali uma resposta de proximidade geográfica. Portanto, o projeto neste momento passa muito depois do diagnóstico, depois da criação do guia prático, do booklet que fizemos e que penso que está muito giro, muito bem conseguido, que no fundo é um alerta, deixa ali um cheirinho aos jogadores daquilo que devem estar atentos. Agora foi passar para o terreno e dar-lhes essas condições de ter apoio imediato. João, e tu sentiste ao longo dos últimos anos, sentiste um aumento enfim, à falta de melhor termo, de interesse por parte dos jogadores em relação à saúde mental? Ou seja, tens sentido uma maior procura de algumas soluções por parte dos jogadores relativamente à saúde psicológica e mental? Olha, eu acho que começou a olhar menos às consequências, isto é, eu acho que principalmente pelas experiências estrangeiras, houve jogadores de grande peso noutros países que deram a cara, foram os tais whistleblowers desta realidade. Em Portugal nós ainda olhávamos muito para os casos de ruína financeira, os casos, enfim... Eu lembro-me há um tempo, desculpa estar-te a interromper, lembro que um caso muito badalado foi do infeliz suicídio do Robarenc, do guarda-redes do Benfica. Foi uma coisa que parece que era uma coisa que nunca inédita. Como é que um jogador, num auge, que passar pelo Benfica, subitamente suicida-se? Mas como é que é possível? E foi um caso muito badalado na altura. Mas eu acho que no nosso caso, no caso português, eu acho que durante muito tempo não era propriamente tema, não era algo também apetecível do ponto de vista mediático. Estávamos mais focados, se calhar, no final do ciclo, não é? Nos problemas, no jogador que perde tudo, no jogador que está na miséria, do que se calhar em pensar que há determinados acontecimentos, determinadas perturbações que podem estar a ser desenvolvidas que levam àquele desfecho. E, de certa forma, acho que com esta exposição do tema, com o facto de haver esses casos nacionais e internacionais, o Robarenc é um exemplo dramático, mas tivemos... Eu recordo recentemente de uma entrevista do Buffon à Players Tribune, excelente, quer do ponto de vista escrito, quer do ponto de vista do vídeo. Acho que é aquilo, não é? Quando nós pensamos em promover a temática sem ser cansativos, sem ser dramáticos, deixar ali uma luz de que isto acontece aos melhores em determinados momentos da sua vida, acho que é exatamente o objetivo.
E qual é que foi, desculpa, e qual é que foi a receptividade que têm recebido por parte da criação desta bolsa de apoio psicológico? Tem sido uma boa receptividade? Sim, sim. Já tivemos contactos, felizmente, de atletas que procuram o serviço, não é? Obviamente, depois a gestão é feita internamente, mas claro. Este upgrade da assistência regionalizada, por exemplo, tivemos um jogador na Ilha da Madeira que nos contactou. Eu acho que poderia ter acontecido noutras circunstâncias, mas antes da bolsa seria muito mais difícil um jogador contactar e dizer, preciso de uma ajuda, e nós dizemos, ok, vamos ver na zona a resposta que podemos dar. Pedro Teques, muito obrigado também pela apresentação do estudo, de facto muito, muito interessante. E agora isto me pergunta um pouco aqui com uma rasteira, acho que é o termo técnico aqui mais certo. Houve aqui algum dado que te surpreendeu quando fizeste o levantamento destes dados? Houve assim algum dado que tu disseste, desculpa agora isto é um bocado coloquial, mas não estava à espera disto, ou isto é um bocado pior do que eu estava à espera, ou mesmo melhor? Muito boa tarde novamente. Eu acho que houve o principal dado que, neste caso, que foi revelador para mim e, neste caso, para a equipa que trabalhou, foi, de facto, a capacidade que os jogadores demonstraram, ou pelo menos os dados revelaram isso, da capacidade que os jogadores demonstraram em confrontar as dificuldades. Isto é, isto também ir um bocadinho ao encontro daquilo que o Pedro estava a dizer, e muito bem, isto, obviamente, uma perspectiva experiencial da sua parte, que é, mesmo, são atletas, reparem, que se nós pensarmos que um futebolista, muitas das vezes vem com 18, 19 anos de outros países e que vem jogar para Portugal. Isto, se nós pensarmos na sociedade de uma forma em geral, uma criança, neste caso um adolescente, um jovem adulto de 18, 19, 20 anos, sair do país, isto obviamente cria características, de facto, de robustez e de resiliência, em que, de alguma forma, preparam os próprios futebolistas. Isto é, nós, apesar, e a própria experiência, a experiência do próprio sindicato tem revelado dos casos, eu acho que é importante nós também dirigirmos mais para a evidência científica do que propriamente os nossos casos pessoais, que obviamente nós vamos ter, e esta variabilidade possa acontecer. Aliás, tudo acaba por contribuir para o conteúdo. No entanto, um dado que é revelador e que os próprios estudos identificam isso, por exemplo, com atletas olímpicos em Espanha, por exemplo, que um estudo recente, em maio, mais ou menos abril, maio, revelou um dado interessantíssimo, que foi os atletas revelarem ansiedade, de facto, deixei de ter a possibilidade, por exemplo, de estar nos Jogos Olímpicos, que é para um atleta olímpico um dado absolutamente preponderante, portanto, da sua própria vida, que eles têm poucas oportunidades para poderem competir, no entanto, revelaram capacidade para lidar com essa própria ansiedade. Ou seja, o próprio estudo identifica isso. Isto é, o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que nós, muitas das vezes, podemos, e de facto, e nós temos esses casos, infelizmente, de futebolistas que revelam, e muitas vezes não tem a ver com a falta de jogar, por exemplo, e os casos, por exemplo, que nos têm aparecido são jogadores que jogam, portanto, e que vão praticando e que têm as suas carreiras, eventualmente, para aquilo que é a nossa percepção, carreiras estáveis, digamos, e até financeiramente estáveis, mas que, de facto, revelam sintomatologia, por exemplo, depressiva ou ansiosa, por exemplo. Mas que, dentro do próprio, aquilo que é o seu próprio crescimento e a sua própria evolução, acaba por ser, para nós técnicos, nós psicólogos, um dado revelador é que eles, de facto, eles têm competências. Ou seja, eles revelam competências em que, muitas das vezes, cabe a nós técnicos, eventualmente, torná-las conscientes, ou seja, do próprio futebolista, e ele sentir-se consciente que ele próprio, neste caso, maioritariamente masculino, portanto, ainda não tivemos nenhum caso do género feminino, mas, obviamente, que o sindicato, imagino que está aberto a ambos os géneros, obviamente, mas eles próprios têm essas competências e cabe a nós também dar essa perspectiva de que, muito bem, existe prevalência, mas também, por outro lado, existe competências para lidar e confrontar com as próprias situações. Um dado que eu gostaria também de reforçar, que o Pedro falou, e que eu acho que é preocupante,
Isso sim, porque se nós pensarmos a nível profissional, os futebolistas acabam por ter os seus apoios, seja do ponto de vista das próprias organizações esportivas. Isto eventualmente daria outro assunto muito importante, que é: será que eu, como futebolista, sinto-me à vontade para ir procurar apoio psicológico dentro da organização desportiva? Deixo isto em questão, eventualmente, para aqui para o próprio debate. Mas aquilo que é um dado absolutamente preocupante, e que eu vejo isto todos os dias que eu tenho alunos de treino esportivo, por exemplo, treinadores e aspirantes a treinadores, e também nós contactando com treinadores do futebol juvenil relativamente a esta temática, e são dados que eu acho que devem ser, que são dados preocupantes, de quebra imediata daquilo que são as próprias atividades e as próprias competições esportivas. E eu imagino que alguns deles até dizem: professor, fala lá com a Federação, que neste caso também colaboro com a Federação, fala lá com a Federação para ver, porque nós precisamos de facto de informações para como é que nós havemos de proceder. Não é? Ou seja, como é que nós percebemos? Isto está parado, Pedro, como é que nós vamos fazer? E como é que um psicólogo pode intervir junto do jogador profissional ou mesmo dentro... Pronto, e agora estamos a centrar mais nos jogadores profissionais, sim. Por exemplo, sobre a incerteza de vou competir, não vou, isto vai fechar, não vai fechar, como é que vocês podem atuar? É muito complicado, não é? No fundo, isto acaba por ser um momento, e foi, e o Pedro mais uma vez referiu, acaba por ser um momento de transição. Em qualquer crise de transição, há uma ansiedade, é logo imediatamente aquilo que vem, a lâmpadazinha que nos vem assinalar, dar a sinalética neste caso, de problemática. E a abordagem de uma forma, é reestruturar, ou seja, nós olhamos para a realidade dele tal como ela é, ou seja, isto acaba por ser para o futebolista, acaba por ser, eventualmente, para nós, que nós somos profissionais e que tivemos que nos adaptar, a verdade é essa. E reestruturar e tentar perceber, e pelas minhas experiências pessoais que eu tive com futebolistas e outros atletas também, é que a abordagem foi simplesmente muito bem, é isto que eu tenho que fazer, tenho que treinar, independentemente de ter a possibilidade de ter um contexto, o contexto que eu estou habituado a treinar, tenho que treinar isso em casa de uma forma mais confinada, digamos assim, e as coisas, e a vida segue, e eu creio que atualmente as coisas estão... Pedro Tex, eu vou tratar pelos apelidos, porque se eu disser Pedro, os dois, e o Pedro Almeida está aqui desejoso de interromper. Pedro, e que sempre te sentires à vontade para interromper, Pedro Almeida está à vontade. Isto aqui, o objetivo é mesmo isto de partilharmos aqui. Só uma última questão aqui, que eu fiquei aqui muito surpreendido aqui com as taxas de prevalência. A taxa de prevalência de ansiedade, quer dizer, são taxas de prevalência, tudo bem que algumas delas cheguem à linha do existente noutros países, em Espanha, nomeadamente, por exemplo, e como tu disseste, mas estamos a falar, quer dizer, em 25%, 26% neste caso, quer dizer, uma taxa de prevalência de 1 em cada 4 jogadores, é inacreditável. E ainda há mais não diria preocupante, quer dizer, não sei se depois há as consequências, mas 40%, quase 40% em comportamentos alimentares. Quer dizer, isto é preocupante para um jogador de futebol, não é? De facto, é uma situação que os clubes, os psicólogos, os próprios desportivos, os próprios jogadores de futebol profissionais, os jogadores profissionais de futebol têm de estar atentos a esta questão, não é? De facto, quer dizer... Sim, essa confessadamente, a taxa de prevalência de ansiedade e depressão, para mim não foi, confesso que não foi uma novidade, ou seja, aquilo que era expectável por mim, considerando aquilo que são as outras ligas europeias, aquilo que é a realidade das ligas mais a sul da Europa. Neste caso... Desculpa, Pedro, e não é sequer estranho para quem está no terreno, quer dizer, porque são temas claríssimos. Exatamente, ou seja... Mas estamos a falar estamos a falar aqui em 1 em cada 4. 1 em cada 4 não jogadores Sim, para mim não foi, confessadamente, não foi uma novidade. A maior novidade, de facto, foi a capacidade que os atletas demonstraram de lidar, de facto, e confrontar com as situações. Isso, de facto, para mim foi uma novidade. Estava à espera de algo diferente, de algo diferente para pior. Mas o facto é que nós, que estamos aqui profissionais dessa área, para nós acaba por não ser uma novidade, porque vivemos isso de uma forma diária. Isto é, futebolistas, e mais uma vez eu vou reforçar, futebolistas que nós pensamos, obviamente, a fase final da carreira, até por uma questão experiencial, parece-me a mim uma fase muito, muito, muito importante.
e que nós podemos atuar de uma forma preventiva. Desculpa, isso era uma pergunta que eu ia depois colocar exatamente ao João, era se tinham maior procura por parte dos jogadores profissionais no final de carreira, se havia essa tendência, mas já lá vamos, desculpa. Sim, mas eu acho que uma perspectiva, devemos ter de facto uma perspectiva preventiva com essa faixa etária, mas não é uma novidade porque, mais uma vez, estamos a falar de carreiras, muitas vezes futebolistas com carreiras estáveis, que estão a jogar a titulares, muitas vezes nós dizemos, não está a jogar, e que aquilo que vivem é o sofrimento psicológico de tentar esconder, omitir, perante, obviamente, aquilo que é a sua própria realidade. Ou seja, o treino diário, a relação com os colegas, a relação com o treinador, a relação com o próprio clube, porque isso tem, como deves imaginar, Duarte, todos nós temos os contratos profissionais e que nós podemos ter um contrato para, neste caso, sem termo, mas eles não têm contratos sem termo. Portanto, eles têm contratos a termo e que, muitas das vezes, o sofrimento psicológico que eles vivem é para proteger o próprio contrato. Portanto, e isso, porque eu vou referir algo que um futebolista me disse, uma coisa de facto, e eu muitas vezes utilizo esta frase para dar esta ideia do estigma da perturbação mental. Que é, não é a mesma coisa chegar ao clube dizer que tem uma lesão no joelho, uma lesão muscular, ou dizer que tem depressão. Pedro Almeida, pegando exatamente aqui neste ponto, como é que achas que um clube reage chegar um jogador de futebol a um clube, vamos supor, da Primeira Liga e disser eu estou com uma depressão enorme? Achas que os clubes ainda olham de lado? Achas que ainda há um grande estigma em relação... Achas que está a mudar o paradigma em relação a esta questão do estigma dos jogadores de futebol profissional? Eu diria que a resposta mais provável seria, com um palavrão diferente da palavra que vou dizer, estamos lixados. Porque normalmente não o dizem quando alguém diz que tem um problema nos intestinos. Se alguém diz que tem um problema nos intestinos, dizem, pois, vais ao médico, fazes uns exames e resolves o assunto. E se alguém diz que tem uma questão qualquer de foro mental, a primeira reação eu diria que é estamos lixados, dito de outra maneira. E eu diria que, obviamente, temos dado grandes passos nos últimos anos. Eu acho que é inegável que estamos a dar passos. Não sei se estamos a dar os passos à velocidade que precisamos. Isso é outra conversa, mas eu acho que mas isso já lá vamos aqui ao João Oliveira. Não, porque eu acho que a realidade vai-nos ultrapassar. Eu acho que a parte boa, infelizmente, destas coisas mais de crise é que a realidade vai-nos ultrapassar e vai-nos pôr em cima da mesa coisas que não estávamos à espera. Isso está a acontecer em vários contextos. Eu, nem de propósito, há uma hora atrás, estive num outro webinar mais ligado também, era um misto de coisas de desporto e de empresas, e esta realidade, e há uma semana tive uma coisa de empresas, a falar de temas parecidos, e o tema está em cima da mesa em todos os contextos. A realidade está a ultrapassar aquilo que era a previsibilidade, e portanto o tema da saúde mental, o tema do apoio psicológico, o ter alguém atento no dia-a-dia às pessoas, e à fragilidade e à otimização das pessoas, é um tema que tem que estar em cima da mesa. Não temos outra hipótese, porque senão nós vamos perder pessoas dentro das organizações e depois quem é que vai fazer o trabalho? É quem? É quem decide só? Difícil. Portanto, vão precisar das pessoas que estão lá no dia-a-dia para trabalhar, e se não olharem por elas vai ser muito complicado. E eu diria que a importância de ter alguém atento às pessoas no cotidiano, alguém obviamente que tenha olhos de ver e consiga depois intervir, é muito para lá só da otimização. Porque durante algum tempo, por exemplo, a questão da otimização estava em cima da mesa. Ok, vamos otimizar a performance. Ok, certo, é óbvio, é para isso que a gente está cá em 90% dos casos. Mas nós temos que ter profissionais preparados para atacar de A a Z o problema. Para atacar a otimização, para atacar a prevenção e para atacar a fragilidade, a intervenção da fragilidade. E temos que ter profissionais no terreno para estas coisas. No mundo do futebol, quer seja com atletas, quer seja com quem treina os atletas, quer seja com quem trabalha nos clubes, eu diria naquilo que é o tecido empresarial em geral, se quiserem ir por aí, numa lógica mais global, e porque muitos dos clubes onde os atletas trabalham até são empresas, ou se não são empresas, são organizações, estas coisas estão em cima da mesa. E aquilo que eu estava a querer dizer com esta ideia é que eu acho que a realidade está a acelerar de tal maneira que há temas que quem estava a dirigir, quem está a liderar, não estava à espera que aparecesse em cima da mesa.
e de repente, não me recordo exatamente o nome deste evento, é qualquer coisa Corner, não me recordo agora exatamente o nome. Players Corner. Eu acho que numa qualquer corner vai aparecer isto pela frente do pessoal e eu acho que eles não vão estar à espera. Eles, diria, quem está a liderar os processos. E isto, eu acho que este é o grande problema. Portanto, quem antecipar, só para terminar, Eduardo, quem antecipar esta dimensão, eu acho que vai estar em melhores condições de responder nos próximos anos. Eu diria nos próximos anos para ser bonzinho, ok? Porque eu acho que não vai ser nos próximos anos. Eu acho que se calhar é menos que anos. Mas pronto, mas isso já sou eu que às vezes digo assim umas frases. Eu estive a dar um curso de treinador da semana passada e eu dizia ao pessoal, escreva esta frase e depois daqui a 5 anos podem-me cobrar se eu estiver a dizer as neiras. Mas olha, eles se estiverem a ver devem estar a rir neste momento. Porque há coisas que são tão óbvias para quem anda nisto há não sei quantos anos. Eu ando no futebol há 25 anos. 26. Não, 27. Há 27 anos que ando no futebol. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que em 27 anos já vi muita coisa acontecer no mundo do futebol. E há coisas que são clarinhas como água. Quer dizer, para mim não tenho grandes dúvidas de algumas matérias. Outras têm muitas dúvidas, como é evidente. Mas há algumas que não têm grandes dúvidas. E sobre este tópico era evidente. Este problema existe há anos. Há anos que este problema existe. Sempre existiu, Pedro. Sempre claro, existiu. Este problema mas existe. Mas acham, isto agora é para os três, acham que isto está a piorar ou sempre existiu e é estável, digamos assim? Transformou-se numa inevitabilidade. Eu pergunto isto porque recentemente, não me lembro, se calhar vocês sabem, lembram-se, mas houve um jogador agora promissor, 22 anos, disse, meus amigos, eu não aguento mais isto. E deixou de jogar. Disse, acabou. Não aguento mais a pressão das redes sociais, a pressão dos mídias, acabou-se, não aguento mais isto. Eduardo, deixa-me só introduzir aqui uma coisa. Eu sei que a temática das questões geracionais é muito polémica, até porque vamos pôr muitos estereótipos nas pessoas, mas não olhem para a coisa na lógica de estereótipos. Mas há algumas coisas que a gente sabe, quem convive com a rapaziada mais nova, sabe que há coisas que estão a mudar. E a questão do feedback, a questão de estar próximo, é uma questão clara. É uma questão muito clara. Se tu não dás a volta a este tema, do ponto de vista de quem lidera nos clubes, quem lidera nas equipas, tu estás tramado. Se tens em cima da mesa questões de saúde mental, então estás tramado e levado ao cubo. Não tens hipótese nenhuma de dar a volta ao assunto. Bom, eu gostava também de introduzir, mas já estamos a ficar aqui com pouco tempo, estamos cerca de 15 minutos, mas eu gostava também de introduzir aqui a questão dos comportamentos alimentares, nem que seja por uma questão aqui quase pessoal, para eu perceber melhor, porque também já é desporto federado e também acho que faço parte desta prevalência no futebol, portanto também engordei aqui consideravelmente depois de ter deixado de jogar, mas pronto. Mas se tivermos tempo, vamos lá às questões dos comportamentos alimentares, que parece muito pertinente. João, próximos passos aqui do sindicato dos jogadores profissionais de futebol, e agora esta pergunta até vai ser para os três. Sentes que os clubes começam, isto até pegando aqui na questão do Carlos, o Pedro Tex disse ali a expressão que eu achei maravilhosa, do whistleblower, de facto é uma expressão muito feliz mesmo, mas aquela frase do Carlos que diz não há psicose nos clubes normais. Achei curioso os clubes normais. O sindicato poderá fazer alguma coisa para inverter esta situação? Vocês falam diariamente com vários clubes, vários atletas. Sim. Achas que os clubes podem... esta alteração que o Pedro Almeida estava a dizer pode ser ainda mais rápida do que o Pedro Almeida estava a falar? Eu acho que o Pedro... E o que é que o sindicato poderá fazer, obviamente? Eu acho que o Pedro Almeida e o Pedro Tex concordam que sim, era importante, mas não vai acelerar o ritmo, até porque a conjuntura financeira é que temos e dentro das estruturas dos clubes há opções que são feitas e o que é importante e o que nós sindicato fazemos é sobretudo passar a mensagem, dar voz, sempre que podemos dar voz, sempre que as pessoas também e os jogadores se sentem confortáveis para dar o seu testemunho ou para se associar à importância do tema, mas acho que é uma reflexão, quer dizer, lá para ali, João, é fundamental. Porque aqui a questão é que nós pensamos sempre quando falamos em futebol, também há bocado o Pedro Tex estava a falar e eu estava a pensar nesta questão, que é quando uma pessoa pensa em futebol, pensa sempre no Sporting, no Benfica, no Porto, pensa sempre nos grandes. Sim. Mas não nos esquecemos, por exemplo, o sindicato dos jogadores profissionais de futebol representa, não são os jogadores dos grandes, são centenas de milhares dos mais variados clubes. Se nós formos a um clube do Campeonato de Portugal que luta diariamente para ter um fisioterapeuta a tempo inteiro, uma assistência médica razoável,
Quer dizer, pensar um corpo clínico onde a assistência psicológica permanente seja garantida é um bocadinho utópico, mas não nos devemos de mover de procurar soluções, de apelar ao poder público também para que olhe para esta questão e para que crie condições para que mais profissionais possam ingressar nas estruturas desportivas e ter apoios para o efeito. E eu acho que é claramente o caminho, aquilo que falávamos desde a nova geração, desde a geração mais jovem, criar essas ferramentas que depois facilitam no futuro, é algo que me parece essencial. Há pouco colocavas a questão do quais é que são os momentos em que os jogadores tendencialmente procuram... Era isso que eu te ia perguntar agora. Essa resposta, de facto, é extremamente difícil de dar. Mas há dois que me parecem óbvios. A transição, no fim de carreira, nós fartamos de falar da transição em quase todos os projetos, é um momento decisivo. E depois em todos os aspectos, em aspecto financeiro, em aspecto psicológico, em aspecto, não é? Depois alguma vicissitude concreta, um desemprego momentâneo, uma lesão incapacitante, quer dizer, depois são ocorrências da vida cotidiana do jogador que disputam ali um trigger, mas eu acho que não há propriamente um padrão no que diz respeito, mesmo àquilo que é a procura de uma entidade externa, lá está, externa ao clube, uma organização desportiva dentro da família do desporto, como dizia o Pedro, eu acho que de facto é uma reflexão interessante, mas nós deixamos essa reflexão, arregaçamos as mangas e tentamos criar a resposta. Agora, que de facto internamente devia haver essa sensibilidade por parte dos clubes, é óbvio que sim. Mas agora estavas a falar na questão da vicissitude, eu lembro-me lembrei-me agora desta história do Valdés, guarda-redes de Barcelona, titularíssimo, ganhou tudo e mais alguma coisa, com aquela Dream Team que todos nós sabemos que ganhou tudo, Guardiola, primeiro o Caicó, depois o Guardiola, e o Valdés, não sei se lembram, decidiu não renovar o contrato porque queria ir para o Liverpool. E então, a um mês de acabar o contrato, teve uma lesão gravíssima, teve 8 ou 9 meses e não foi para o Liverpool, depois andou ali meio desorientado, e ele deu uma entrevista na altura a dizer que estava meio desorientado na carreira, é de facto uma vicissitude inacreditável, e enfim, agora basta pensar, quer dizer, temos o Valdés, teve uma carreira de sucesso, mas há contextos de jogadores que não têm, obviamente não têm aquela capacidade financeira e não têm aquele background. O Pedro Tex está ali mortinho para intervir. Ia intervir até porque vão entrando aqui alguns tópicos que eu acho que era interessante. Ia revelar aqui a questão, basicamente, o Carlos tem lá essa expressão dos clubes normais, não é? Eu imagino que os clubes normais, ele está-se a referir a clubes, neste caso, de inferior uma dimensão, estamos a falar de dimensão de quantidade de adeptos, eventualmente, e até do ponto de vista financeiro, inferiores àquilo que são os denominados, isto de uma forma tradicional, àquilo que são os 3 grandes. No entanto, e todos nós, acaba por ser público, a percentagem de psicólogos a trabalhar com as equipas profissionais, quando falo da primeira equipa, ou seja, a equipa sénior do clube. Portanto, na formação, eu diria que quase todos os clubes, ou todos os clubes terão psicólogos a trabalhar, felizmente. Mas na primeira equipa, são poucos os clubes que, de facto, têm psicólogos. Mas existe esta nota que eu gostaria de reforçar, da importância do posicionamento do psicólogo, e creio que o Pedro, creio que ele já recentemente, ou pelo menos aqui eu recordo que ele abordou isso num evento qualquer do próprio posicionamento do psicólogo, ele também com muita experiência de trabalho numa organização desportiva, que é, de facto, e nós já tivemos esse exemplo e casos de atletas que nos procuraram a nós, sindicato, e que não procuraram, neste caso, o apoio psicológico dentro do clube, precisamente pelo medo e o receio de represálias. Ou seja, ainda que nós, psicólogos, tínhamos, eu dou já a palavra a Pedro, também só para terminar, ainda que nós, psicólogos, tínhamos que guardar, obviamente, aquilo que é as componentes éticas e deontológicas da confidencialidade, do anonimato e do sigilo, obrigatoriamente, claramente, mas para um futebolista isso eventualmente poderá não ser suficiente, não é? Portanto, isto também acaba por ser uma reflexão da importância do posicionamento, e eu creio que aqui o Pedro poderá ter uma nota importante para referir. Sim, eu tenho o meu posicionamento no futebol profissional, se bem que na formação é completamente diferente, porque na formação de facto pode estar entre os treinadores, os atletas, sem qualquer problema. Acho que é relativamente consensual o posicionamento ser relativamente universal, tu seres alguém que está ao dispor dos vários intervenientes do contexto. Quando tu sobes ao futebol profissional, tu percebes rapidamente
que há ali uma linha que separa as equipas técnicas enfim, dos jogadores e, portanto, a minha experiência é num clube e depois agora numa equipa como externo, digamos assim, mas através da mão do treinador e no clube, como vocês sabem, é público, foram 25 anos onde passei por dezenas de treinadores como membro de equipa técnica ou membro do staff clínico e percebi que no futebol profissional tu tens que estar ou na equipa técnica a trabalhar essencialmente com os treinadores ou no staff clínico essencialmente a trabalhar com os atletas. É muito complicado estar nos dois contextos no futebol profissional, pelo menos ao mais alto nível é muito complexo. Não estou a dizer que não seja possível em alguns casos, é capaz de ser, mas da minha experiência, eu tive a experiência de estar com os dois grupos. Não correu bem, não correu tão bem como eu gostaria, depois tive experiência de estar só com treinadores, experiência de estar só com atletas e percebi que é muito mais fácil trabalhar dessa maneira. Há uma coisa que gostava de dizer, porque esta coisa de agora estar fora do clube há um ano e um mês me deu também a capacidade de falar de forma bastante mais aberta com muitos outros colegas, de forma mais neutra pelo menos. Posso-vos dizer que há muitos colegas psicólogos a trabalhar com agentes desportivos e há toda uma área de intervenção dos psicólogos através dos agentes desportivos, portanto, nos staffs dos agentes desportivos para trabalhar com os atletas. Essa é uma área que neste momento Mas, Pedro, estamos a falar só atletas a partir de um determinado nível para cima? Ou... Estamos a falar de atletas, eu conheço psicólogos a trabalhar com agentes desportivos, desde agentes desportivos que estão num nível muito modesto, de campeonatos quase distritais, mas de Portugal e afins, até obviamente mais acima. Seja cá fora, lá dentro, desculpa estar-te a interromper, mas isto, portanto, é o psicólogo, portanto, que está a dar o apoio, o aconselhamento, a acompanhar, em termos psicológicos, o agenciado, não é? O jogador agenciado. Claro, pago pela estrutura do agente esportivo ao seu cliente, que é o atleta. Okay. E como é que reagem os clubes se souberem? Pronto, ou se mas era isso que eu ia chegar. Depois tens depois tens atletas, que não são poucos, muitos, cada vez mais com equipas próprias. Ao mais alto nível, tens isto assim à bruta. E, portanto, quer seja psicólogos, quer seja fisioterapeutas, fisiologistas, PTs, etc, etc. Portanto, tu tens neste momento uma panóplia de intervenções com os profissionais de futebol, que tens o capítulo interno, mas também tens o capítulo externo. E eu diria que, honestamente, do ponto de vista da saúde mental das pessoas, é-me relativamente indiferente. Claro, quando eu estava dentro, eu gostava muito mais que me recorressem a mim, mas se eu me puser agora numa lógica de zoom tal, eu tenho que olhar para a coisa numa perspectiva daquilo que é bom para as pessoas. E, portanto, naquilo que é bom para as pessoas, e posso dizer que lá dentro gostou muito, quando eu estava dentro, que houvesse outros a agirem com os mesmos atletas que eu estava a agir, mas eu consigo compreender, e na altura depois também consegui compreender, a perspectiva de quem está a usufruir do serviço e, portanto, procurar dentro, fora, à esquerda, à direita, honestamente, desde que a pessoa se sinta apoiada por um técnico que o consiga verdadeiramente apoiar, eu acho que isso é relativamente indiferente. Do ponto de vista daquilo que é, estamos a falar de saúde mental, a questão da literacia para saber escolher o profissional é outro tema, porque depois ir-se escolher pessoas que, podem trabalhar uma coisinha do aspecto comportamental e psicológico, essencialmente centrado em dimensões de carreira, de planeamento de carreira, de objetivos, etc. E depois não conseguir fazer o A a Z, que vai, aquilo que eu dizia antes, desde a otimização à prevenção e depois à intervenção na crise, porque isto não se pode fazer, não podem fazer outros profissionais, como é evidente, os psicólogos podem fazer. Este tema é um tema, na minha opinião, absolutamente central. Se nós não tivermos também, não formos dando uma literacia às diferentes pessoas que estão no mundo do futebol, nós corremos riscos, já temos corrido, e a Ordem tem recebido casos desses, de situações onde as pessoas recorrem a profissionais, eu costumo dizer a brincar, começam a trabalhar o presente e o futuro, de repente vão para o passado, e quando vão para o passado abrem uma caixa de Pandora e é o fim. É como nunca mais agarram as pontas. E esses casos às vezes são relatados à Ordem como se fossem maus psicólogos que estão a trabalhar com essas pessoas, e depois vem-se a perceber que não são psicólogos, são profissionais de outras áreas, e a Ordem normalmente entrega esses casos ao Ministério Público, para que o Ministério Público se encarregue de resolver o assunto. Mas são casos concretos de coisas que acontecem em situações de limite.
Normalmente, o que eu costumo dizer é aos profissionais, eu tenho cruzado com muita gente em coisas deste género e em formações, e digo sempre, tentem se centrar em vamos aumentar a literacia das pessoas por vista destas questões do psicológico. Depois, a escolha é sempre do próprio, quer dizer, como em todas as áreas. Eu não vou dizer a ninguém, olha, compra batatas, e a pessoa, batata normal, nem a pessoa gosta de batata doce. Quer dizer, eu tenho que dizer que há batatas assim, batatas assado, e a pessoa depois escolhe o que quer. Agora, eu não posso não, deixar que as pessoas tenham só a palavra batata e de repente comem qualquer coisa. Não pode ser. As pessoas têm que saber que existem coisas diferentes e quando escolhem de uma forma consciente. Esta é que é a questão principal. João, estava aqui a pensar numa coisa que estavas a dizer, que disseste há pouco, que foi a questão de, e eu percebo isso perfeitamente, que os clubes, nesta altura do campeonato, os clubes têm mais do que pensar, têm as contas para pagar, têm isto, têm aquilo, têm os empréstimos, têm isto, têm os passivos, e não sei o quê, pronto, tudo agora sem público. Enfim, a maior parte dos clubes, arrisco-me a dizer que todos os clubes estão a atravessar um período muito complicado. Mas quando vocês começaram a falar esta questão com os clubes, ou quando os próprios jogadores vos transmitem as conversas que tiveram internamente nos clubes sobre a saúde mental, vocês sentem que esta questão, e o Pedro falou na questão da literacia, tu sentes que os clubes pelo menos já estão conscientes que de facto é um tema pertinente? Ou achas que, isso é secundário ou terciário, isso eles que jogam, mas é a bola? Sem grande conhecimento de causa, porque os jogadores não se abrem relativamente a isso, ao contexto específico do seu clube ou da sua realidade. Eu acho que há uma maior consciencialização, muito porque nós também somos muito bons a olhar para aquilo que se faz pelos melhores de outros países, mesmo que a nossa dimensão não o permita. E noto que o facto também internacionalmente se ter começado a falar mais da temática, e depois nós e outras entidades o fazermos, torna, vamos lá ver, torna isto chique deste ponto de vista, ou seja, alguns clubes veem aqui uma coisa nova a explorar e eu acho que desse ponto de vista é relevante e é importante. Mas respondendo Sim, mas é complicado para vocês, para um clube da segunda divisão, ou ir falar sobre isto, ir falar sobre esta questão, não é? Um pouco... Sim, há clubes que trabalham bem, os Pedros saberão melhor até do que eu, certamente até tenho colegas em determinados clubes ou a apoiar determinados clubes. Depois nós temos explorado também uma outra figura já agora. Aliás, temos um projeto europeu que é vocacionado para a figura do mentor para a carreira dual, mas a nossa visão do mentor é uma coisa muito mais abrangente, é uma pessoa que possa, dentro da organização do clube ou próxima a toda a estrutura do clube, mesmo que externo, depois ser aqui um pivô de distribuição em várias áreas, entre elas o apoio psicológico. O que importa é que, de facto, haja o serviço, como dizia o Pedro Almeida e bem, os especialistas envolvidos no terreno a dar respostas aos jogadores. Claro. Bom, acabei de receber aqui a informação que esgotámos o nosso tempo. Eu já estava aqui entusiasmado e para passar aqui o resto do serão aqui na vossa presença. Acreditem que foi um verdadeiro prazer ter estado aqui. Agradecer mais uma vez ao Pedro Almeida, ao Pedro Tex e ao João Oliveira aqui pela vossa participação. Agradecer também aqui ao Sindicato Profissional dos Jogadores Profissionais de Futebol pelo convite que foi feito. Volto a lembrar que este foi o Players Corner sobre saúde mental, uma iniciativa do Sindicato dos Jogadores em parceria com a Sociedade Portuguesa de Psicologia do Desporto e a Ordem dos Psicólogos Portugueses. Uma última nota. O sindicato tem reforçado esta mensagem que eu acho extremamente feliz, se assim me permitem, que é não sofram em silêncio. Portanto, todos os jogadores profissionais de futebol não sofram em silêncio e aproveito, se me permitem, não sofram sozinhos. Portanto, sempre que tiverem necessidade, contactem o sindicato dos jogadores, contactem o psicólogo do vosso clube, se existir, e esperemos que sejam cada vez mais, mas não sofram em silêncio. Muito obrigado a todos e até breve.